Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Você que acompanha o nosso espaço viu que nos últimos dias mais de 5.000 pessoas se inscreveram aqui no nosso portal. Isso é motivo de grande satisfação que eu quero compartilhar com vocês e também de dizer que isso aumenta a minha responsabilidade no trato dos temas que eu trago todos os dias para a gente analisar aqui no nosso portal. Se você está chegando agora, conheça os nossos outros vídeos, se inscreva também, você que é muito bem-vindo, compartilhe se você achar bacana, dê joinha para a gente chegar mais longe, não esqueça de fazer isso, e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu estou um pouco rouco porque eu também hoje fui a uma manifestação aqui no Rio de Janeiro que aconteceu em várias cidades aqui do nosso país. Foi muito bacana mais uma vez e teve muito mais gente do que a manifestação passada. E algumas pessoas até me reconheceram, mesmo eu estando de máscara. Eu fiquei muito contente e eu fui abordado por um pastor, Josiel, que veio comentar comigo que no meio evangélico muitas pessoas começam a perceber que Bolsonaro não é essa figura que eles estavam pensando lá atrás. Isso está fazendo com que muitas pessoas desse meio evangélico comecem a se conscientizar e comecem também a participar das manifestações. Tomara que isso seja um grande indicador, que as pessoas percebam que nós estamos diante de um farsante que se coloca como homem religioso e é também um farsante no plano material, no plano espiritual e no plano material, porque ele está entregando o nosso país a todo tipo de interesse que prejudica as nossas vidas, prejudica o futuro do nosso país e engorda o bolso de corruptos, de pessoas que estão ocupando o governo das formas como podem. A gente vai vendo que essa corrosão está se ampliando para outras áreas também. A gente vai comentar aqui alguns aspectos recentes, mas eu quero registrar com vocês como é que os jornais grandes estão tratando dessas questões, jornalões. Aqui o Globo está dizendo, STF autoriza investigação sobre conduta de Bolsonaro por crime de prevaricação. Folha de São Paulo, publicando o mesmo tipo de manchete. O jornal O Estado de São Paulo, a mesma coisa, mesmo enfoque. Gente, se a Procuradoria-Geral da República fosse uma instituição absolutamente independente como a Constituição determina, o Bolsonaro, essa hora, já estaria preso. No entanto, o Bolsonaro nomeou uma figura das mais lamentáveis na história da República do nosso país. Por quê? Porque ele não enxerga crime. É uma pessoa que está dentro de uma instituição para defender a sociedade contra crimes de todas as espécies, mas ele não consegue ver crime, mesmo você colocando na cara dele. O jornal aqui, Folha de São Paulo, dá o destaque na seguinte matéria. Eles dizem aqui: antes da investigação, PGR já fala em ausência de indícios. Gente, como é que é? Então, quer dizer, o senhor Augusto Aras, que um deputado federal ir para uma CPI transmitida ao vivo para o Brasil inteiro, dizer que informou para o presidente a existência de uma quadrilha que está envolvida com escândalo de vacina, cuja falta mata brasileiros, e o senhor acha que não tem nenhum indício, não tem nada de relevante? Isso por si só é uma coisa insignificante? Gente, como eu já disse a vocês em programas anteriores, muita gente vai ser responsabilizada criminalmente, patrimonialmente, por estarem agindo ao lado de Bolsonaro. Eu citei que Pazuello ia se dar muito mal e ele está se dando mal antes do que ele imaginava. O Ministério Público Federal está entrando com uma ação contra o Pazuello e tem uma repercussão patrimonial da ordem de 122 milhões de reais, que vai recair sobre as costas de Pazuello. Ele já deve estar bem arrependido de ter feito o papel de ser uma espécie de capataz da morte do Bolsonaro, de ter aceitado ser ministro da Saúde, sendo uma pessoa absolutamente desconhecedora, incompetente e ignorante no tema. Isso acarretou resultado morte. E muitas mortes, né? Então, o Bolsonaro cometeu um ato de prevaricação em nomear o incompetente cometeu um ato de prevaricação em aceitar o cargo, em fazer tudo aquilo que ele fez e o que ele deixou de fazer. Então, ele é apenas o começo da fila, que começa a andar agora. E o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, deve estar rezando todos os dias para o Bolsonaro se reeleger. Porque se entra um presidente de uma outra linha e coloque um novo Procurador-Geral da República, correto, ético e que analise o comportamento que o senhor Augusto Aras está tomando nesse momento, o senhor Augusto Aras será responsabilizado criminalmente e civilmente também.
porque não é possível alguém, diante de tantas provas, dizer que não viu nada, que não está acontecendo nada. Isso aí qualquer estagiário conseguiria enxergar os indícios, as provas e o resultado do crime, né? Porque nós temos mais de 520 mil mortos. Isso para o senhor Augusto Aras não são indícios suficientes que alguma coisinha errada aconteceu na presidência da República? Pois bem, gente, eu estou mandando uma correspondência, fazendo contato com o senador Fabiano Contarato. Essa CPI está colocando para o Brasil alguns senadores de partidos diversos que têm mostrado um grande compromisso com a ética, com o erário público, com a saúde pública, com a nossa soberania, enfim, e estão cada vez mais conscientes que é necessário responsabilizar o presidente da República por esse genocídio aqui no nosso país. Então, eu quero fazer uma sugestão ao senador para que examine a possibilidade de entrar com uma ação criminal contra o presidente da Câmara Federal, o Arthur Lira. Gente, nosso programa não é editado, às vezes dá um curto-circuito aqui, mas vamos seguir em frente. Para que o Arthur Lira também seja responsabilizado por prevaricação. Porque como é que pode, com mais de 125 pedidos de impeachment devidamente documentados, ele também fingir que não está vendo e ficar por isso mesmo? Pode isso? Ele é um servidor público também. É um servidor público que está sonegando do cidadão brasileiro o direito de ver julgado se os atos do presidente devem ser aceitados ou não, devem ser considerados ou não, devem ser respeitados ou não, devem ser punidos ou não. Então, eu gostaria de sugerir aqui, até para outros senadores também, que analisassem esse tema. Há outras ferramentas jurídicas também que eu acho que outras instituições devem começar a se mobilizar, como a Ordem dos Advogados do Brasil. Também estou estudando algumas soluções, né? Porque diante de tantas situações inéditas, a comunidade jurídica está tendo que se debruçar em cima também de algo que é surreal no campo do direito. Mas a gente tem que encontrar algumas soluções ao lado das soluções políticas também. Bom, feito esse parênteses todo, muita gente pediu para eu falar sobre o encontro que a CIA teve com o Bolsonaro. Os jornais documentaram aqui e muita gente, que encontro é esse? Gente, olha só, agente secreto não anda com crachá para tratar de assunto secreto. Essa reunião foi uma reunião protocolar que eles foram claramente cuidar de assuntos que foram colocados ali, foram documentados ali, e o que foi colocado ali foi que o interesse do governo americano no 5G, em barrar a licitação no nosso país de 5G, de barrar para os chineses, porque os chineses se desenvolveram tecnologicamente ao longo das últimas décadas e os americanos não conseguem mais apanhar. Eles estão preocupados com a tecnologia 5G e os chineses já estão desenvolvendo a tecnologia 6G. Então o assunto aparente que foi tratado foi esse. Porque os outros assuntos, a CIA já trata há muitas décadas, gente. Aqui no nosso país eles estão infiltrados, eles têm gente no Brasil e em todas as partes do mundo, eles têm um orçamento bilionário. Eles usam esse orçamento justamente para entender o que está acontecendo nos países satélites, para eles poderem estabelecer suas estratégias geopolíticas, geoestratégicas. Esse livro aqui, desse ex-agente da CIA, que eu já comentei com vocês, o John Perkins, esse livro chama Enganados, ele fala bem pra gente como é que esses agentes funcionam desde sempre. Gente, aqui no Brasil, desde os anos 60, a gente tem claramente a CIA operando aqui, com duas instituições, o IPES e o IBADES, que financiaram a derrubada do João Goulart, a campanha de destruição da imagem de João Goulart. E João Goulart foi derrubado, segundo o Ibope, tendo mais de 60% de aprovação. Foi um golpe muito bem estruturado por inteligência, como foi também em outros países da América Latina. Aqui no Brasil, a CIA e outros lugares do mundo têm executivos em multinacionais, dentro de governos, dentro de universidades, dentro de vários setores não governamentais, que funcionam como consultores, em plena luz do dia. O cara, às vezes, é dirigente de uma grande empresa norte-americana, de uma montadora, e também fornece relatórios para a agência de inteligência, relatórios muito específicos. O John Perkins, aqui, em determinado ponto do livro dele, nos diz o seguinte: a divisão dele dentro da CIA era a divisão chamada de assassinos econômicos. E eles faziam mais ou menos isso. Nós, os assassinos econômicos, trabalhamos de várias maneiras, mas nossa tarefa mais comum é identificar países com recursos que nossas corporações cobiçam. Para isso, seduzimos, subornamos
E forçamos seus líderes a explorar o próprio povo, a aceitar empréstimos que o país nunca poderá pagar, a privatizar bens nacionais, a legalizar a destruição de ambientes frágeis e, finalmente, a vender para as nossas corporações a preços de pechincha os recursos por elas cobiçados. Então, se você quer saber mais como é que atua a CIA, você pode ler esse livro aqui que você vai ficar bem conhecedor do tema. Nos anos 60, a agência de inteligência norte-americana possibilitou a criação de uma grande rede de televisão um ano após o golpe militar para que essa rede de televisão ajudasse a formatar a opinião pública do nosso país. Adivinha que rede de televisão era essa? Rede Globo de televisão. Golpe de militar de 64, em 1965, com dinheiro norte-americano da revista Time e a revista Life, o Sr. Roberto Marinho se associa a um norte-americano chamado Joe Wallach e cria a Rede Globo de televisão. O que leva um empresário de comunicação a montar uma rede de televisão numa ditadura? É para informar alguém? É para divertir alguém? Para que uma pessoa faz isso? Então, eles atuam, a inteligência atua no nosso país desde sempre. Então, esse encontro aí é um encontro que a gente tem que considerar apenas mais um encontro de interesses geoestratégicos norte-americanos aparentes. Os não aparentes são travados aqui, como disse o John Perkins. Gente, como eu falei para vocês que há uma grande corrosão, segundo foi percebido hoje no meio evangélico, em relação à figura do Bolsonaro, me lembrei de dar uma pesquisada no que anda falando uma dessas lideranças, né? O Malafaia, ele não está falando nada de política nas últimas semanas, desde que o Ricardo Barros surgiu no epicentro da corrupção, ele como um líder do Centrão e um homem forte do Bolsonaro dentro do parlamento e apontado agora como o líder do governo, sendo um homem que estrutura um grande esquema de corrupção agora no governo Bolsonaro. O Malafaia não está falando nada. E para mudar um pouco de assunto e para desviar a atenção, ele parou de dar falas histéricas em relação aos políticos e passou agora a se preocupar com os gays. E um dos vídeos dele, ele esquece do assunto e parte agora para a nova cruzada que Freud tem que analisar direitinho o que anda na cabecinha desses religiosos, né? Acompanha esse trecho aqui, vamos lá. Cada um tem a prática sexual que quer e discorde delas quem quer, como eu. A questão é que eles querem impor à maioria o seu estilo de vida. Quer a prova? Acabaram com a comemoração de Dia das Mães. Acabaram com a comemoração do Dia dos Pais, porque tem um aluno numa classe de 50 crianças, olha, um é filho de pais gays, então não pode comemorar. Impõe à maioria o seu modus vivendo. Gente, onde é que vocês já viram alguém querer impor o seu modo de vida, o seu afeto, a sua orientação sexual para alguém? Vocês viram em algum lugar o Dia dos Pais está sendo proibido, o Dia das Mães? Então, essas cabecinhas de determinadas criaturas estão muito confusas, né? E não é à toa que essa figura aqui é o orientador principal do presidente da República. Mas eles estão muito enrolados, né? Porque as contradições elas vão batendo na cara dessas pessoas o tempo todo, eles vão perdendo legitimidade, vão vendo, né? A internet está aí, vão mostrando essas contradições. Aqueles que eles demonizavam o tempo todo, o Centrão, que seria o Centrão do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma, aonde está o Centrão agora? O Centrão que o general Heleno chamava de ladrões. Com quem que os ladrões estão agora e quem é que defende os ladrões e quem é que os ladrões estão defendendo? Vamos ver a fala aqui do Eduardo Bananinha sobre o Centrão. Eles estavam muito emocionados nessa cerimônia. Acompanhem. E mais difícil do que chegar lá é se manter lá. Eu queria tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui. Para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E a galera aplaudiu, a galera aí ficou entusiasmada. O homem aí, enfim, o Centrão era alguma coisa assim como eram os satanases da política, né? Mas aí a gente vai vendo, né, a declaração do irmão dele agora, do Flávio Bolsonaro, esses dias. Partidos do Centrão são fundamentais para o país, disse o senador Flávio Bolsonaro.
A gente pode dizer que esse pessoal tem caráter, que esse pessoal tem ética, que eles têm princípios. Esse senador aí da mansão de 10 milhões de dólares, né, como diz o outro, né, de 6 milhões de reais, de 12 milhões de reais, é muito real, né, gente? E a gente vai vendo a corrosão se dando por todos os lados e como é que esse pessoal está afim mesmo de morder dinheiro de pobre. O governo Bolsonaro/Guedes quer agora roubar dinheiro, roubar mesmo, com R maiúsculo, de pessoas que recebem o Bolsa Família. Que, pela própria característica, são pessoas, como a gente diz no direito, hipossuficientes, né? Empréstimo consignado para beneficiários do Bolsa Família é novidade do governo. Gente, o orçamento do Bolsa Família é de 34 bilhões de reais por ano. As pessoas ganham muito pouco e o governo quer facilitar agora que os bancos consigam emprestar dinheiro para essas pessoas e roubem essas pessoas, porque esses consignados, eles sempre são em taxas absurdas e as pessoas caem nessa arapuca, quando elas vêm, elas perderam a sua condição de vida, já muito frágil, né? Como é que isso está sendo permitido? Olha, os deputados têm que entrar com uma ação civil pública, entrar com mandado de segurança, entrar com algum tipo de ação, embarrear esse tipo no Congresso, no orçamento, porque isso aí é uma empulhação, é um roubo de banco mancomunado com Paulo Guedes contra pobre. Já não chega o que eles estão fazendo contra o Brasil nos últimos tempos. Gente, no começo da pandemia, o Guedes destinou 1 trilhão e 200 bilhões de reais para banco. Se eles pegassem essa quantia e distribuíssem para 50 milhões de brasileiros que estão numa condição muito ruim agora, isso daria 24 mil reais para cada brasileiro. Dava para dar R$1.000 durante 2 anos para cada brasileiro durante a pandemia. Resolveria a questão ou não resolveria? Mas o dinheiro foi para banco, né? Para terminar, Ricardo Barros, o santo do Bolsonaro. Está aqui ele com o Fernando Henrique Cardoso, ele foi o vice-líder do governo Fernando Henrique Cardoso. Depois o Fernando Henrique Cardoso saiu, entrou Lula, ele passou a ser o vice do governo, o vice-líder do governo Lula. Lula deixou as eleições para Dilma, mais à frente, Dilma virou a presidenta, e ele passou a ser o vice-líder do governo da Dilma. Que beleza, hein? Aí a Dilma caiu, foi derrubada, e ele passou a ser ministro do Temer. E depois que o Temer saiu, ele passou a ser o vice-líder de Bolsonaro e depois passou a ser o líder de Bolsonaro. Ele tem essa vinculação com a área econômica, está aqui ele com o Guedes. Aqui um presente que ele ganhou do Bolsonaro, que foi a esposa dele, que foi nomeada para Itaipu Binacional. A filha que é deputada estadual. E ele não tem nada contra nepotismo, ele tem debatido muito na Câmara defendendo nepotismo. A explicação está por aí. E escreveu um livro muito sugestivo, né? Cujo título é De Olho no Dinheiro do Brasil. Então, meus amigos, nós estamos aí com essa figura que era detestada pelo Bolsonaro e que passa a ser o líder do governo Bolsonaro. E em breve nós assistiremos o senhor Ricardo Barros na CPI lá da Covid. Mas não se iludam, uma pessoa que trafegou por todos esses governos e hoje é uma figura central do governo Bolsonaro, que sabe muita coisa, é um homem que se articula com muitos deputados, esse homem é capaz de convencer a todos nós numa CPI que ele é um santo, que criminosos somos nós. Vamos aguardar, tem muita coisa acontecendo aí, mas o desgaste de Bolsonaro, ele parece ser irreversível. Se ele chega em 2022 solto, aí é outro departamento. Se depender da gente, ele vai ter muito problema de pessoas, se pessoas como nós continuar a fazer o que nós estamos fazendo para alertar cada vez mais todos os grupos da nossa sociedade, Bolsonaro não chega em 2022 não. Vamos seguir em frente. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até lá.